Olá, pessoal. Sou eu, a professora Josiane Louvera, mais uma vez aqui com vocês, hoje para dar uma dica de direito penal, mais precisamente sobre o crime de esbulho possessório, previsto lá no artigo 161, inciso 2 do Código Penal. Trata-se de um crime contra o patrimônio, está no título dos crimes contra o patrimônio, lá no capítulo da usurpação, ok? Então, nós vamos tratar desse crime no que diz respeito à competência, já que houve uma decisão sobre esse tema no informativo número 700 do STJ, ok? Então, sem mais delongas, nós vamos entender, inclusive inicialmente, do que se trata aí a decisão do STJ. O STJ vai dizer o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de esbulho possessório de imóvel vinculado a programa Minha Casa Minha Vida. Perceba, se há o crime de esbulho possessório de imóvel vinculado à Minha Casa Minha Vida, a gente aqui tem interesse da União. Por via de consequência, o STJ então definiu tratar-se de competência da Justiça Federal. Isso foi decidido no conflito de competência número 179.467, oriundo do Rio de Janeiro, julgado em 9 de junho. Ele aqui recente demais, julgado em 9 de junho de 2021 e publicado no informativo número 700, ok? Bom, de que trata? Qual foi a situação? Como eu disse a vocês, o esbulho possessório ele está no artigo 161, inciso 2 do Código Penal. E ele incrimina qual conduta? A conduta de invadir terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório, com violência à pessoa ou grave ameaça mediante concurso de mais de 2 pessoas. O crime de esbulho pressupõe, portanto, quem não conhece, pressupõe uma ação física de invadir um terreno ou edifício alheio no intuito de impedir a utilização do bem pelo seu possuidor. Então, tem alguém que é o possuidor do imóvel, terceiro vem e esbulha aquilo, né? Ele pratica a conduta mediante violência ou grave ameaça, ele vai pressupor necessariamente a ação física de invadir o terreno ou edifício alheio. Então, portanto, tão somente aquele que tem a posse direta do imóvel pode ser vítima. Quem é o autor? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Trata-se de crime comum contra o sujeito ativo. Agora, o sujeito passivo, a vítima aqui, o sujeito passivo, nesse caso, é quem detém a posse direta do imóvel. Então, não necessariamente o proprietário, tá? Porque pode ser que o proprietário não seja aquele que detém a posse direta. Então, é aquele que detém a posse direta. Então, somente pode ser a vítima aquele que detém a posse direta do imóvel, pois é quem exercia o direito de uso e fruição do bem no momento em que foi esbulhado. No que diz respeito a esse caso concreto, tratava-se de um contrato de alienação fiduciária com fundamento no artigo 23, parágrafo único da Lei 9.514/97, que estabelece o seguinte: a constituição da propriedade fiduciária dá-se com o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Assim, na hipótese do imóvel alienado fiduciariamente, enquanto devedor fiduciário, que é exatamente aquele que é o fiduciante, o possuidor do bem, né? Enquanto o devedor fiduciário, ele permanecer na posse direta do bem, tão somente ele pode ser a vítima, ok? Porque é ele quem está na posse do bem. É ele que vai estar ali diretamente usufruindo desse bem. Apenas se, por alguma razão, passar o credor fiduciário a ter a posse direta do bem, é que ele será vítima. Então, a vítima, naturalmente, é aquele que está na posse direta, né? Entretanto, o fato do credor fiduciário não ser a vítima direta não retira o seu interesse jurídico no afastamento do esbulho ocorrido, uma vez que o possuidor indireto, no âmbito cível, da mesma forma que o possuidor direto, possui legitimidade para propor a ação de reintegração de posse
prevista no artigo 560 do Código de Processo Civil, tratando-se, portanto, no âmbito civil de legitimidade ativa concorrente. No caso concreto, além da vítima do crime de esbulho possessório, ou seja, a possuidora direta e devedora fiduciária, a Caixa Econômica Federal, enquanto credora fiduciária indireta, também possui legitimidade. E aí você já chega à seguinte conclusão: se a gente está diante de um caso em que a Caixa Econômica Federal ela tem interesse na ação, a competência só pode ser da Justiça Federal, diante do que dispõe o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Tá claro? Que vai dizer para a gente que a competência da Justiça Federal, quando o crime ocorrer em detrimento de bens, interesses e serviços da União, das suas empresas públicas e das suas autarquias. Então, aqui, estando a Caixa Econômica figurando como vítima dessa infração, por obviedade, a competência para processo de julgamento é da Justiça Federal, ok? Continuando aí, ele vai definir, sendo a Caixa Econômica credora fiduciária e possuidora indireta do bem, ele então tem direito de ingressar com essa ação de reintegração de posse, em razão do esbulho no juízo civil e no juízo criminal, de figurar como vítima aí na condição de vítima do crime de esbulho possessório. Essa legitimidade ativa concorrente da empresa pública federal, embora seja na esfera civil, é suficiente para evidenciar a existência de seu interesse jurídico na apuração do delito. E isso, por si só, justifica a competência da Justiça Federal, já que estamos diante de uma empresa pública federal, ok? Por conta do que dispõe o artigo 109, inciso 4 da Constituição. Então, nos termos do artigo 109, inciso 4, a existência de interesses mencionada é suficiente para fixar, olha aqui como eu já havia dito, a competência da Justiça Federal, ok? Então, o que que a gente percebe aí? A gente percebe o seguinte: estamos diante de um crime que é de competência da Justiça Federal, tendo em vista ter sido ele praticado em detrimento de uma empresa pública federal. Lembrando a vocês, o crime de esbulho possessório é um crime que está no título dos crimes contra o patrimônio, que começa lá no artigo 155 e termina no 183 do Código Penal. Ele está especificamente dentro do capítulo 3, que é o capítulo da usurpação, inserido no artigo 161, inciso 2, que vai dizer para a gente: caracteriza o esbulho possessório quando alguém invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de duas ou mais pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2º do inciso 2 vai dizer: se o agente usa de violência, incorre também na pena cominada à violência. E se a propriedade é particular e não há emprego de violência, se procede mediante queixa. Então, é um crime em que, quando praticado em detrimento de interesse particular, de propriedade particular, é de ação penal se ativa privada. Quando não for em detrimento de imóvel particular, a gente vai estar diante de uma ação penal pública e pública incondicionada, por conta do que está previsto aí no artigo 61, inciso 2, parágrafo 3º. A pena para esse crime é de detenção de 1 a 6 meses e multa, sem prejuízo da pena correspondente à violência empregada, ok? Dito isto, nós vamos verificar que o STJ, então, nesse caso específico, decidiu que trata-se de competência da Justiça Federal, ainda há o aspecto que evidencia a existência de interesse jurídico, agora da União, em que também instaura a competência da Federal em razão do mencionado dispositivo. O imóvel objeto do esbulho foi adquirido pela vítima no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, né? Criado pela Lei 11.977 de 2009. Então, os imóveis, nesse caso, são subsidiados pela União, o que efetiva parte do pagamento com recurso orçamentário aí. Então, saliente-se que o fato do bem ter sido adquirido em parte com recursos orçamentários federais não leva à permanência do interesse da União na apuração do esbulho possessório em que o imóvel esbulhado tenha sido adquirido pelo programa Minha Vida. Contudo, ao menos enquanto
enquanto estiver o imóvel vinculado ao mencionado programa, ainda que em vigência o contrato por meio do qual houve a sua compra e no qual houve subsídio federal, persiste o interesse da União, dado que o programa é de interesse da União. E por esse motivo, o STJ definiu que o esbulho possessório praticado em detrimento, né, de imóvel vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, competência federal. É como nós dissemos antes, não é porque inicialmente teve uma verba que era oriunda da União que a competência vai ser da Justiça Federal. Mas enquanto tiver esse vínculo ao programa Minha Casa Minha Vida, a competência será sim da Justiça Federal para processar e julgar o crime de esbulho possessório, ok? Gostou dessa dica? Em que nós tratamos de direito penal e de direito processual penal? Quer saber mais sobre esses outros assuntos? Cola com a professora Josiane. Vem comigo que você vai ficar sempre atento às novidades das decisões dos tribunais superiores, ok? E de qualquer alteração legal. Quer saber sobre tudo isso? Acompanhe, siga no Instagram da professora Josiane Louvera e inscreva-se no meu canal do YouTube, onde toda semana você terá vários vídeos com todas as novidades do momento em relação a direito penal, processo penal e leis penais especiais, ok? Até o próximo!